pessoal! Estamos aqui no nosso 4º episódio do nosso podcast, né? Trabalhando com temas focado em gestão e negócios. Sou Liana Gugel, contadora da Certa Contabilidade e Negócios, né? Estou aqui com meu parceiro na vida e nos negócios, né? Roosevelt. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, né? host desse podcast. E nosso convidado de hoje, né, agradecer aqui a participação do Raimundo Luiz, onde eu vou fazer uma breve apresentação, né? Raimundo, ele tem a formação acadêmica em administração, né? Ele é apaixonado por alta performance e produtividade. Foi executivo em grandes empresas como Nestlé, Ambev e a Estácio, né? E atua como consultor de empresas na formação de grandes times, né? De times fortes, né? Trabalhando nas equipes, a essência da alta performance e como gestores podem alcançar a melhor produtividade trabalhando na sua equipe. Então, Raimundo, seja muito bem-vindo. Eu que lhe agradeço muito, Liana, Roosevelt, pelo convite, está participando desse, se eu entendi bem, nosso quarto podcast. Nosso quarto podcast. Esse é um prazer, uma alegria imensa para mim estar aqui com duas feras como vocês. O prazer é nosso. E o tema de hoje é um tema que me incentiva muito, né? Me desafia muito, que é trabalhar, né, a formação de grandes times através de uma equipe performada, né, fazendo com que o nosso time, que é o nosso maior ativo hoje nas nossas empresas, né, alcancem sua melhor performance, né, alcancem seus melhores resultados. Então, sejam bem-vindos a esse podcast. É isso aí. Um abraço especial a todos que nos acompanham, né, através das redes sociais, no Instagram, no YouTube. E hoje teremos aqui um debate bastante amplo, profundo, né? Agregador, né? Com certeza. Dentro desse foco, né? Que não é recente, né? As empresas, elas já buscam a questão de produtividade, de maior produtividade, de equipes com alto desempenho há muito tempo, né? As próprias teorias da administração, elas surgem a partir disso, sim, né? Com o Taylor, com o Ford, enfim, sempre buscando ali como fazer com que a empresa possa desenvolver mais com menos ou com a mesma quantidade, digamos assim, de funcionários, enfim, né? Chegando eu não diria nem nessa questão dessa eficiência, mas no sentido de alcançar melhores resultados, né? E queria saber de você como é, né? Já que não é um tema recente, é uma busca que já vem de muitos anos, né? Constante. Como está sendo hoje esse debate, essa busca de produtividade e equipes performadas nas empresas? Olha, Roosevelt, a gente estava conversando um pouquinho antes, eu tenho estado assim, muito feliz nesse último ano, que a gente tem visto as empresas mais preocupadas, mais imbuídas em buscar essa melhor performance, né? Quando a gente fala, você falou muito bem, quando a gente fala em melhor performance, a gente não fala só no resultado em si. A gente fala num ambiente de trabalho performando melhor, num ambiente de trabalho com uma produtividade melhor. Quando a gente fala em produtividade, lembrar que quem produz são as pessoas. Então, onde é que está meu foco para isso? Não é, às vezes a gente tem visto acontecer, algumas empresas começam pelos processos, mas vamos começar pelas pessoas, porque na verdade são elas que entregam, são elas que performam, são elas que vão trazer para as empresas a maior produtividade. Então isso, como um apaixonado, como a Liana falou no início, um apaixonado pelo tema, há 8 anos que eu mergulho muito sobre esse tema da alta performance e da produtividade. Eu tenho visto já essa busca e isso tem me deixado muito feliz. Que bom, ótimo, né? É ótimo que tem muita gente virando essa chave, né? De entender realmente mudando, né, o papel das né? pessoas, Vendo né? que a gente precisa criar conexões, né, da cultura empresarial, que a gente vai falar mais à frente, com o propósito de vida das pessoas, né? Com sonhos, né? Das pessoas. Então, isso tudo é como se fosse um ecossistema, eu diria assim, né? Está tudo interligado. E duas coisas importantes que você tocou, pessoas e processos, né? São dois aspectos muito importantes dentro das organizações para a busca, né, de resultados, né? Digamos, de uma forma geral. Mas as pessoas, como você bem colocou, elas podem até
mudar processos, né? Propor melhoria de processos para que a empresa alcance melhor produtividade. Com certeza, Roosevelt. Assim, a gente precisa entender que para essas pessoas poderem melhorar, poderem mudar processos, ou mudar ou melhorar processos, elas precisam estar produzindo mais, né? Elas precisam estar nesse nível de produção mais elevado, elas precisam estar num nível de performar um pouquinho melhor. Porque hoje, eu não sei se vocês concordam comigo, mas se vocês já perceberam, e nesses bate-papos com alguns empresários e com algumas empresas, a gente vê, eu estou intitulando que a gente está vivendo uma época da paralisia criativa. Né? É aquele processo que já está dentro da empresa há 5, 10, 15 anos, que já poderia ter evoluído, porém, por essa negligência da performance e da produtividade, as pessoas não conseguem criar, não conseguem evoluir os processos. E aí a gente se vê nesse mar dessa paralisia criativa. E às vezes a gente pensa assim, o empresário, ele fica meio que naquela onde a solução está nas pessoas. Exato. Raimundo, e assim, nesse contexto, até pra gente, né, quem nos assiste são nossos clientes e parceiros, um beijo, um abraço para todos, né, nosso time também, enfim. Para a gente trazer, assim, nossos clientes, empresários mais próximos a esse tema, como é que a gente pode definir o que é uma pessoa performada e qual a importância da gente ter um time performado dentro da nossa organização? Boa. Excelente, Liana. Eu gosto de fazer o seguinte, primeiro, a gente entender esse tema da alta performance, porque a gente confunde muito, e aí é um momento crucial para as empresas, Liana e Rose, porque assim, a gente tem que distinguir muito bem alto performance e alta performance, certo? Por que eu estou falando isso? Porque em alguns momentos a gente chega em algumas empresas e aí a gente começa a conversar com as pessoas e as pessoas dizem assim, a gente está performando muito bem, mas qual é o referencial? E aí é onde entra o alto e a alta. Só para a gente entender um pouco o que é a auto performance. É quando eu consigo performar melhor em relação, quando o referencial sou eu mesmo. Então, trazendo para dentro do nosso mundo empresarial, sua empresa hoje alcançou X de resultado, mês que vem a gente vai trabalhar para ela alcançar X mais 1. Auto performance. Eu estou auto performando melhor. Isso não quer dizer que eu cheguei num grau de performance ainda ideal. Por quê? Porque agora é o momento de olhar para o mercado. Né? Exatamente. Aí eu olho para o mercado. Tem alguém fazendo mais do que eu faço? Exato. Tem. Então eu preciso levar o meu time a esse novo nível, que aí agora eu começo a alta performance. É igual os atletas. Os atletas de Olimpíadas, você vê muito isso, né? Bater o tempo deles próprios. Ótimo. O recorde, né? O recorde deles. Eu justamente ia falar dos atletas. Mas quando vai para a prova, se aquele atleta ele não teve um contato com aqueles competidores ali de outros países, de outras etnias, vai ficar muito difícil para ele, porque o único referencial dele é o tempo dele, é ele mesmo. Então aí é onde a gente vê algumas empresas também pecarem no sentido de dizer assim, mas Raimundo, meu time não está evoluindo. Não está evoluindo porque você já chegou a um nível de alto performance interessante, mas agora você precisa levar o seu time para um nível acima. Mas para isso você tem que olhar para o mercado. E isso consiste em não se acomodar, né? Nunca. Não pode. Se desafiar sempre. Né? Se desafiar sempre. Quando eu fui atleta, né, na época do colégio, quando a gente começa realmente a treinar, primeiro você começa a ver qual o tempo que você está fazendo em relação... Se você está melhorando o seu tempo. Ao dia anterior, mas quando vai chegando perto das competições, você já começa a buscar informações, se o fulano lá do outro colégio, né? Vou dar o exemplo. Quanto tempo está fazendo, e aí a gente já começa, né, a buscar. Exato. A buscar isso aí. Quem nunca ouviu, né? Nunca chegou em alguma empresa, ou até na própria empresa, nas nossas empresas, a gente ouvir, quando a gente fala em melhorar processo, ou ir a um nível acima, as pessoas conversam entre elas, mas a gente já está fazendo tudo que a gente podia fazer. Ela se autolimita. Mas por quê? Porque ela está olhando para a auto performance. Ela chegou a um limite. Mas o mercado não. O mercado mostra que a gente pode ir para um próximo nível. Basta você olhar para o mercado, basta você entender o que os demais estão fazendo e trazer isso para dentro das suas equipes. Né?
Me adequar. Exatamente. E assim, Raimundo, foi muito importante você, né, definir, né, ter esses conceitos bem nítidos, né, trabalhar para dentro e também ter a necessidade de trabalhar também o para fora, né? Mas no dia a dia os gestores eles sentem muita dificuldade, tanto de trabalhar a alto, né, quanto trabalhar também a alta, né, performance. E como é que os gestores eles poderiam, como é que eu posso dizer, facilitar esse trabalho dentro do seu time, né? Você acha importante que os gestores eles criem... Certo? Então, antes mesmo de você, empresário, você, gestor, buscar ferramentas tecnológicas para fazer tudo isso, a primeira coisa que eu gosto de dizer, Eliana, é que você primeiro tem que conectar o teu colaborador à cultura da tua empresa. Né? Uma empresa com uma cultura muito bem definida e entenda, quando a gente fala de alta performance e produtividade, eu preciso ter uma empresa onde tem a cultura de resultado. Porque senão as coisas não vão... Né? Imagina você, colaborador, entra numa empresa onde não tem cultura de resultado e o gestor está falando sobre produtividade e alta performance. As coisas não estão casando. Né? Então, a primeira coisa, eu tenho que definir essa cultura de resultado na minha empresa. Você poderia só definir, assim, para os empresários, enfim, em poucas palavras, o que é uma cultura empresarial? O que é cultura de resultado, né? Vamos lá, eu vou tentar ser muito objetivo, né? Eu gosto muito dos exemplos, sabe, Liana? Cultura de resultado. Muitas das vezes as pessoas, quando escutam cultura de resultado, ligam ao resultado financeiro, números. Números. Não é isso. Cultura de resultado, eu vou dar o seguinte exemplo. Estamos nós aqui nessa sala, no momento de reunião, e o Roosevelt, enquanto diretor da empresa, olha para essa parede assim, gente, essa parede aqui podia ter mais vida, né? Sei lá, um grafite e tal. Empresa com cultura de resultado e que está conectado com o colaborador, o que vai acontecer ao final dessa reunião? No final dessa reunião, alguém vai chegar e vai dizer, cara, ele vai buscar um orçamento, vai buscar um grafiteiro, vai trazer, vai medir. Com 24 horas ou 48 horas, o Roosevelt vai ter na mesa dele um orçamento, que vai até se assustar, dizer, poxa, o orçamento vai estar ali, do grafiteiro, ó, tudo. Empresa que não tem cultura de resultado e acha que tem. Teve a mesma reunião, o Roosevelt fez o mesmo comentário. Alguém vai marcar uma reunião para semana que vem, de novo, para discutir o desenho dessa parede. Daqui a 60 dias, o Roosevelt recebe um orçamento que vai ser discutido, enfim. Não há engajamento, claro, não há engajamento, não há essa conexão. Então, cultura de resultado tem muito a ver com velocidade que as coisas andam. Isso é uma cultura de resultado. Sim. Tá? Então, é a velocidade com que as coisas andam e nos detalhes, como eu falei no início. A gente não está falando só do resultado financeiro, não, está falando de detalhes. Uhum. É da moça que serve o café ao diretor da empresa. Então, tem essa cultura. Então, o primeiro passo é esse. Cultura muito bem definida, eu tenho que conectar a minha equipe a essa cultura. Então, eu sempre falo que tem que fazer sentido para o time. Né? Então, eu, enquanto gestor, tenho que sempre mostrar e conectar o meu time a essa cultura. Sentido tem a ligação com o propósito. Sentido tem exatamente. É exatamente isso. Então tem que fazer sentido, tem que, sabe, minha equipe tem que olhar para a empresa, tem que olhar para aquilo que a gente está falando e ele se reconhecer naquilo. Enquanto isso não acontece, a gente vai continuar falando sobre alta performance, falando sobre produtividade e a coisa não vai funcionar. Então, conselho que eu daria, já, talvez até me antecipando aqui, o conselho que eu daria hoje para gestores de grandes equipes, enfim, é que todo momento que você tiver com a sua equipe, fortaleça essa cultura. Fale da cultura da sua empresa. Inicie qualquer reunião na sua empresa falando da cultura. Exato. Sabe? Para que aquilo vá sendo alimentado, que aquilo vá crescendo, que aquilo vá gerando conectividade com as pessoas. Eu achei engraçado, você que foi executivo da Ambev, né? Foi uma coisa que a gente até tirou da Ambev para a nossa empresa, para a Certa. De 4 em 4 meses, a gente faz um momento ali de cultura organizacional. Nós tiramos 1h30 a cada 4 meses para falar só sobre a cultura da empresa. Na verdade, a gente fazia semestral,
e depois encurtou isso para 4 meses. Passamos a fazer 4 meses. Porque as pessoas, elas precisam ficar, ter um tempo curto, até para ir validando a cultura e ir se conectando a ela. Essa tem sido, né, uma dinâmica que a gente adotou inicialmente para quem está entrando na empresa. Mas depois a gente viu que é importante estar fortalecendo, mesmo para aqueles que já fazem parte da organização. E eu, se vocês me permitem, eu iria um pouquinho além. Eu sempre estabeleci isso com as minhas equipes. Todo momento que vocês tiverem em reunião, time reunido, uma apresentação que a primeira fala seja a cultura. É isso mesmo. Então, uma apresentação de PowerPoint. Primeiro slide é a cultura da empresa. Legal. Primeiro slide é a cultura da empresa. Sabe, a tua equipe vai ver tanto aquilo, que aquilo vai começar a fazer parte. Ele vai se ver parte daquilo. Não é algo que está na parede, não é aqueles quadros que tem missão, visão, valores. Não, mas, sabe, ele está vivendo aquilo. E eu, indiretamente ou diretamente, eu estou gerando essa conectividade. Sim. Entendeu? Então, eu começo a ter equipes mais engajadas. Eu começo a ter equipes que olham para a tua empresa, para a sua empresa e vão dizer assim, cara, eu quero cada vez mais fazer parte disso, porque o propósito dessa empresa tem conectividade com o meu propósito. E, Raimundo, uma questão, né, que é muito importante é que se eu não comunico, não estou fazendo esse reforço da cultura, certamente o meu funcionário muitas vezes não vai saber o que a empresa espera dele. Sim, é o resultado. Né? O que espera dele. E assim, eu vou deixar para os nossos... quem acompanha, né, certo? Os clientes, os amigos, enfim, essa lição, né? Comecem a pensar qual é a cultura da minha empresa, porque é muito comum ainda ter empresário que não consegue, né, ele não consegue identificar qual é a cultura da própria empresa dele. Aí como é que o seu colaborador, como é que o seu time vai identificar se você mesmo ainda tem essa fragilidade, né? E aí é um dever agora de casa que a gente lança para vocês, de vocês pensar qual é a cultura da minha empresa, porque toda empresa ela tem cultura, né? A cultura é a identidade da empresa, né? É como ela se posiciona, o que ela faz, qual é o propósito dela, né? Como ela faz, enfim. Então, busquem saber disso e a partir disso comecem a estabelecer essa conexão que o Raimundo está falando, da cultura com os funcionários da empresa. E aí, pegando um pouquinho, Leandro, do que você falou, você tocou no nome de uma empresa a qual eu fui executivo, que é a Ambev, e talvez seja uma das empresas do nosso país com um desenho de cultura muito forte, muito né? Forte, muito consolidado. E aí você me pergunta, e aí eu posso falar porque eu estava lá dentro, né? É uma cultura onde as pessoas se identificam. Por quê? Porque é uma cultura de autogestão, é uma cultura de você conseguir gerir, né, a tua vida, a tua empresa. É uma cultura de estar sempre buscando um nível acima, de entender que esse nível acima sempre é possível. Basta ver o tamanho do crescimento dessa empresa no espaço de tempo que ela conseguiu. E o engraçado e o desafio, né, para os gestores da Ambev foi no momento ali, não sei qual foi a etapa que você estava dentro da Ambev, eu mas... não vou dizer o ano não, para você não fazer conta. Tá, mas ali no momento em que se junta, né, a Brahma com a Antártica, porque são empresas que tinham culturas distintas, eram as rivais, né, os players rivais do mercado, e elas se juntam e hoje tem uma, como você falou, tem uma império, cultura né? que... Né? Império, né? Um império construído em cima de um modelo muito bem desenhado. Então, eu acho que, atrelado ao conselho que o Roosevelt colocou, eu botaria mais uma pitada que esse modelo. Qual é o modelo? A empresa precisa ter um modelo de gestão muito bem definido para que desse modelo de gestão, essa cultura ela comece a fluir e comece a a contagiar o teu colaborador, né? Eu gosto de brincar, né, assim, eu acho que o mundo ideal de uma empresa é quando o nome da sua empresa vira uma religião para o seu colaborador. É verdade. Sabe? Aquilo ele defende a tua empresa, e aí você olha assim, eu estou conseguindo conectar. Isso é nada mais nada menos que conexão de cultura com propósito. Achei tão interessante que nós fomos, teve um final de semana que nós fomos com... Isso mesmo, eu ia falar isso também, mas pode contar. Nós fomos para uma praia, né, vou mandar aqui um beijo para ele, para um amigo nosso. Só não tem que a empresa, né? O Gustavo.
E aí ele é gestor, né, de uma grande organização, e ele passou, a gente foi para uma pizzaria, chegamos lá de 7 horas da noite, ficamos até 1 hora da manhã, de 7 a 1 da manhã, ele contando a história da empresa, enfim. Dos produtos, dos né? produtos, da forma de como opera no mercado, se faz a gestão, enfim. Aí no final, o Russo até comentou, rapaz, eu vou ser um homem milionário quando um dia eu vi, né, um colaborador, enfim, falando como o Gustavo falou, da organização que ele trabalha. Quando a gente saiu, eu disse, sabe quando é que a gente vai estar rico? Que a gente pode descansar, né? e deixar o negócio fluir, né? Quando um funcionário nosso tiver nessa perspectiva, né? Nesse engajamento, nessa conexão. Mas é muito bacana, a gente vê isso muito nítido, né? Todos esses elementos. Muito. E, gente, eu me atrevo até a dizer para vocês que se alguém me perguntasse, Raimundo, isso é difícil fazer isso? Não é difícil. Não é difícil. Né? Porque você está trabalhando, é o capital humano. Né? É o teu colaborador. Qual o pontapé para isso? Cara, desenvolva pessoas. Desenvolva as pessoas. Entenda que a sua empresa, ela cresce através das pessoas. Então, se ela cresce através das pessoas, desenvolva. Né? Treine, capacite, mostre para elas o quanto essa cultura da sua empresa vai fazer e precisa fazer todo sentido para ele. Então, é olhar um pouco mais para as pessoas. Raimundo, e falar assim, nesse olhar para as pessoas, né? Aí eu vou até tocar em algo muito sensível até na minha pessoa, no meu dia a dia, né? Como frente de gestora de pessoas, de equipes, né? E aí, o que a gente passou ali de 2020 para cá? Nós passamos por uma pandemia, né? Onde causou assim várias incertezas, né? Tanto em relação a postos de trabalho, né? Porque muitas empresas descontinuaram atividades, ficaram incertas de abrir, não abrir, tinha decreto num dia, no outro, de abre e fecha, enfim, isso mexeu muito com o caixa da empresa, né? Com a vida financeira. Algumas pessoas perderam entes queridos, né? Pais, mães, filhos. Enfim, e acho que foi um momento muito desafiador ali de gerir negócios, de gerir pessoas, né? E assim, nós estamos em 2022, um cenário, digamos assim, uma chave praticamente já virada, né? Em relação ao que vivemos em 2020, contexto, né? Desse contexto que passamos em 2020, mas de certa forma eu já vejo que nós lidamos com pessoas muito mais sensíveis, né? Pessoas que adquiriram ansiedade, né? Justamente por esse cenário incerto. Síndrome do pânico. Que adquiriram síndromes. Então, assim, eu acho que hoje para as empresas é muito desafiador, né? Trabalhar pessoas, gerir pessoas, né? E aí, assim, eu queria que você comentasse um pouquinho o que é que você tem acompanhado nas organizações, nos gestores, né? De como está esse acompanhamento, como é que está esse trabalho junto às equipes. Muito bom esse ponto, Liana, que você tocou, porque assim, a pandemia, eu sempre comento assim, a pandemia ela veio para nos ensinar, quem quis aprender, né, a nos ensinar o quanto nossas empresas são dependentes das pessoas. Porque a pandemia, quando você teve mais da metade ou quase 100% do seu time trabalhando no home office, a tecnologia, o que podia te ajudar era das reuniões, mas você ficou super dependente daquelas pessoas, super. Porque como é que você controla? Como é que você gere alguém que está em casa? Exato. Essa era a grande pergunta. Quando a gente conversava com alguns empresários, dizia, mas Raimundo, eu não consigo gerir meu time, eu não sei se ele está produzindo lá. E a resposta que eu dava era sempre assim, você não sabe se ele está produzindo lá porque você não tem certeza. E aí entra de novo esse tema, que a cultura da tua empresa está conectada com ele. Porque se a cultura da sua empresa está conectada com o propósito de vida dele, ele está em casa, ele está produzindo. Está trabalhando. Porque é inerente, sabe? É tipo um casal, é tipo um filho. Você não trai a confiança de um filho unicamente porque você foi morar em outro estado. Não, vocês ainda continuam conectados. Sim. Então, serviu para algumas empresas para entender isso. Olha, você depende das pessoas. E aí passou-se, a chave está virando, como se falou, estamos lá em 2022. E as empresas, Liana, eu vou te dar alguns exemplos, não com nomes, mas as empresas que entenderam isso logo no início da pandemia, perceberam, olha, poxa, eu dependo 100% deles agora.
e começaram a fazer um trabalho de acompanhamento e desenvolvimento desse time, sobreviveram à pandemia e saíram da pandemia fortalecidos. É verdade. Eu não preciso nem dizer para você, eu acho que no nosso estado, a gente conhece empresas que saíram fortalecidas da pandemia, que você olha assim, poxa, mas como? E aí, se você vai conversar com o empresário, a fala sempre é essa. Pessoas, olhei para as pessoas, cuidei das pessoas, eu entendi que eu precisava cuidar das pessoas. Então, assim, eu acho que fica, mais uma vez, muito provado isso. Cuidar das pessoas, treinar as pessoas, levar as pessoas a um novo nível, a um nível acima, através de produtividade, de alta performance. Por quê? Porque essas pessoas levam a sua equipe. Levam a sua equipe. E Raimundo, já tocando aí nessa questão, pegando também, né, o gancho aí com essa questão dos desafios do gestor, né, para gerir equipes, produtividade, enfim. Na pandemia não foi fácil, mas existe, eu acho que uma linha muito tênue, né? E que muitos gestores que estão hoje à frente de pessoas, eles não, muitas vezes não estão preparados para lidar com algumas situações, né? De fazer com que a equipe ela seja performada, enfim, e ultrapassa essa linha tênue e acaba cometendo alguns exageros que acabam trazendo questões como assédio moral, enfim, né? Principalmente quando está relacionado justamente àquela busca do atingimento de metas, enfim, não sei o quê. E aí, como é que você vê essa questão da preparação de quem precisa liderar uma equipe para que ela seja performada, que ela seja produtiva, mas sem ultrapassar esse limite, né? Uhum. Olha, Roosevelt, eu vou resumir a tua pergunta numa resposta, numa palavra. Conhecimento. E conhecimento dos dois lados. Conhecimento técnico, científico e o conhecimento de pessoas. Tá? Infelizmente, a gente encontra ainda muitos gestores que lideram grandes equipes ou que, desculpem dizer, mas a gente conhece, que acham que já conhecem tudo, né? Eu tenho 20 anos de mercado. E eu sempre falo assim, eu digo, olha, eu tenho 25 anos de mercado e eu não abandono a minha biblioteca de maneira nenhuma. Eu estou buscando conhecimento sempre. Então, esse conhecimento não pode parar. E o segundo conhecimento é conhecer sua equipe. Conhecer sua equipe por dentro. Não é conhecer as habilidades técnicas do Roosevelt. Não. Essa aí é obrigação. É conhecer o Roosevelt. Respeitar os limites do Roosevelt. Respeitar e trabalhá-los. Só que o grande problema, Roosevelt e Liliana, nós ainda temos muitos gestores que acham que isso é perder tempo. Sentar, conversar, conhecer a equipe é perder tempo. Isso não é perder tempo. Isso também mostra um fortalecimento de cultura. Então, se eu pudesse dar um conselho ao empresário, olhe para as suas lideranças. Liderança tem que gostar de gente. Você falou aí da questão da liderança, eu lembrei até de um filme que eu passei para os nossos líderes. Um beijo, Luana, Vladina, Joanderson, Eida, Emanuel, que foi Criando Campeãs. Né? Foi um filme novo, né? Saiu esse ano. Eu acho que está em algumas redes fechadas, como HBO, Amazon, enfim. E ele fala justamente sobre a importância do líder na condução da sua equipe, né? Porque um grande líder, ele conecta pessoas, né, aos processos para chegar ao resultado e faz com que ele alcance a sua melhor performance, né? E ele está com a equipe, o seu resultado, ele está com a equipe. Ele está com a equipe, ele não abandona a equipe, não. Então não tem um eu na liderança, né? Tem um nós. O nós na liderança. E ele tem que ser... Parece clichê, Rosa e Filiana, mas um outro ponto que eu queria conectar aqui é a questão do exemplo. Perfeito. Você tem que ser o exemplo. Eu acho interessante, eu chego em algumas empresas que eu vejo a desconexão entre o que o líder pede e o que ele faz. O que ele faz. Perfeito. Entenda quando eu falo isso, de novo, voltando para aquele início da nossa conversa, não é o Roosevelt enquanto líder só dentro da empresa, é o Roosevelt pessoa, porque a sua equipe Roosevelt, ele não olha para o Roosevelt
gestor. Não, ele olha para o Roosevelt pessoa. Perfeito. Então o Roosevelt bota a equipe dentro de uma sala de treinamento, começa a falar um monte de coisa que as pessoas olham assim e dizem, ele não faz nada disso. Cadê a conexão com a cultura? A conexão começou a se perder desde aí. Exato. Então você tem que ser o exemplo para poder começar a levar a sua equipe para um outro nível de produtividade e de alta performance. Mas, recado para a liderança agora, tem que partir do líder. O líder tem que ser um exemplo, literalmente. Não dá mais para não ser. E só para fechar, Liana, eu sei que a gente está com o tempo um pouquinho estourado, isso que você falou da sensibilidade das pessoas após pós-pandemia e durante a pandemia. Sim. Então, se a gente entendeu que as pessoas se tornaram mais sensíveis, e de vários, com todos os problemas que você falou, eu tenho que entender que essas pessoas também estão mais sensíveis para reconhecer essas falhas nas lideranças. Então a liderança tem que tomar muito cuidado. Você poderia identificar algumas características fortes de um bom líder frente à sua equipe? Olha, Liana, eu vou de novo falar para você. Eu acho que um bom líder tem que ser um líder que consegue levar o seu time a um próximo nível através de conhecimento, de propósito. Um bom líder, ele tem que conseguir extrair do seu time um propósito. A equipe tem que enxergar aquilo muito bem. Um bom líder, ele tem que ser conhecedor também de ferramentas técnicas para aquilo ali. E o bom líder, ele tem que ser, aquilo que a gente falou aqui agora, ele tem que ser um exemplo. Ele tem que começar dele. Se eu cobro alta performance do meu time, eu tenho que estar em alta performance. Se eu cobro produtividade do meu time, eu tenho que estar em alta produtividade. O exemplo ele se torna mais tangível, né? Para o colaborador, o próprio nome time, diz, né? O próprio nome diz, líder é alguém que é seguido. É verdade. Líder é alguém que está à frente, assim, né? à frente no sentido de levar as pessoas a um determinado fim, um determinado resultado. E você imagina, Roosevelt, um líder dentro de uma sala de reuniões, ele falando sobre buscar o próximo nível, ele buscar alta performance, se autodesafiar, ele está naquela, e o colaborador está olhando e falando, rapaz, era bom que ele fizesse eu ouço isso, o Roosevelt falar um ano que vai entrar na academia e nunca entrou. É verdade. Disciplina zero, Roosevelt tem, como é que ele está me falando aí? Você está entendendo? Então, isso o teu colaborador ele enxerga. Porque ele vê o Roosevelt pessoa, ele não vê o Roosevelt só gestor durante aquelas 8 horas que está dentro da empresa. É verdade. É isso aí. Raimundo, assim, a gente está já com o tempo já estourado. Eu passaria dias falando desse tema. A gente passaria aqui horas e horas, com certeza, né? Falando. Inclusive, antes da gente iniciar aqui no ao vivo, né? A gente conversando aqui, o próprio Raimundo disse que era assunto para 10 podcasts. Então, logo convidado, já está convidado para o segundo debate, digamos, a segunda conversa, né? Verdade. E vamos esticar mais essa conversa, porque é muito importante. Mas nós gostaríamos, né, de te agradecer, Raimundo, pela participação. Para os nossos seguidores, né, para os nossos clientes, parceiros, as equipes que nos acompanham, nós vamos estar aí compartilhando esse podcast, né, com vocês, mas vai estar no nosso canal do YouTube, que é Acerta Contabilidade e Negócios, tá? E eu queria que você compartilhasse também suas redes sociais. Sim. Eu gosto de dizer assim, toda semana, Leandro, eu solto um vídeo, porque, como você falou, né, eu tenho um propósito e uma missão muito bem definida. E uma parte da minha missão é ajudar as pessoas a crescerem em conhecimento, né, e sabedoria. Isso é uma coisa que está muito bem desenhada dentro de mim. E aí toda semana eu solto um vídeo lá no meu Instagram, é o R Souza, com Z, Neto, _ Luiz. Então toda semana, segunda ou terça-feira, ali está saindo um vídeo falando sobre produtividade, sobre alta performance. Bacana. Semana agora gerou um burburinho imenso, a gente falou sobre planejamento semanal. Eu já comecei com a frase de impacto, né? Quem não gerencia a sua semana, não gerencia a sua vida. É verdade, os outros gerenciam por você, né? Isso. Eu digo isso na minha equipe. Se você não está gerenciando, tem alguém gerenciando por você. É verdade. Então vai lá, segue, assiste os vídeos, que tem bastante conteúdo muito bacana lá. Muito legal. Muito obrigada, Raimundo, mais uma vez. Agradeço. Encerramos aqui nosso 4º episódio. Espero que tenham gostado, que tenham contribuído. Até a próxima. Até mais, gente. Até mais, pessoal.